aos vivos e a cores. Bom dia, galerinha. Foi as pílulas, viu, galerinha? Foi as pílulas, galera de Eliseu Martins, galera de Santa Luz do Piauí, sejam bem-vindos, terceiraços, concludentes do ensino médio, nessa jornada linda, tá terminando, né? Terminando, próximo ano é universidade, é faculdade, é curso superior, é outro nível, que é nível superior. Ah, papai, vai dar certo, viu? Vamos que vai dar certo. Adriana Iorushi Shihoin. Faz de conta que eu sei fazer aquela leitura, viu, velho? Bom dia, galera de Eliseu Martins. Bom dia, Santa Luz do Piauí. Bom dia, galerinha logado, ligado. Alô, Julie, aqui nos estúdios. Alô, meu amigo Gabriel. De boa, né? Olha, hoje nós vamos ver o nosso John Kennedy Tupiniquim. E o nosso JK John Kennedy Tupiniquim. Nós tivemos ele, o presidente sorridente, o presidente galã, o presidente bossa nova. E nós vamos ver se dá para a gente expor algumas transformações no Brasil aí na década de 50, durante a chamada Era JK. A era do nosso John Kennedy Made in Brasil, nosso Juscelino, o homem da Brasília. Notadamente, você sabe que nós estamos abordando a temática aqui. Opa, agora sim. Estamos abordando a temática da República Populista, República Liberal Populista, essa nossa primeira experiência democrática, essa primeira experiência de democracia, que vai da queda do Getúlio até a queda do Jango, quando inicia lá o regime militar. De boa? Tá aí o Vargas, que a gente mandou ele embora na aula passada. O GG vai ganhar um só lembranças, bacaninha. Tá aí, em 54, ele deu um tiro no peito, e o tiro do peito acertou a UDN, que pretendia tomar o poder. A UDN estava salivando, galerinha. Estava salivando, saboreando pelo poder. Mas o Vargas conseguiu puxar o tapete deles. Aí assumiu o vice do Vargas, esse cara aí, ó. João Café Filho, o nosso goleiro presidente. Foi goleiro do América do Rio Grande do Norte. Quando jovem, agora é presidente da República. Está aqui o Café Filho, o padrinho político dele, que era o Adhemar de Barros, e o meu amigo Getúlio Vargas. Notadamente, o Café Filho meio que vai virar as costas para o varguismo, bacaninha, quase vai ter um golpe. Está ele assumindo, acenando aí a populares. Está aí ele quando o Vargas ainda era vivo. Tio, e o mandato dele é só esse pouquinho. Ele era o vice do Getúlio Vargas. Então ele vai concluir o mandato do Getúlio Vargas, do GG. Beleza? Tá aí o Vargas ao meio, o Café Filho aqui. E lá o Tancredo Neves, que era o ministro-chefe da Casa Civil do Vargas. Bacaninha. Olha uma curiosidade. Antes de o Vargas sair do poder, sair da vida para entrar para a história esperantina, antes um pouquinho, o Lacerda, o Lacerda, aquele mesmo cara do atentado que levou um tiro no pé, é ele, foi visitar o vice-presidente e disse: ei, Café Filho, presta atenção, cara, como é que vai ser o país pós a saída do Vargas? Rapaz, aí o Vargas: estou mergulhado no mar de lama. Velho. Literalmente, o vice do Vargas estava articulando com a oposição ao Vargas. Era verdade? Era. Tá aí ele tomando posse, recebendo a faixa presidencial ao cabo do suicídio do Getúlio, está assumindo o vice, como previa a Constituição. Adotou algumas medidas que a gente vai dizer que eram mais próximas aos interesses da UDN do que do getulismo. Aproximou-se da UDN. Tio, a UDN não são os inimigos políticos do Vargas? Eles mesmo. Montou um governo com militares e políticos antivarguistas, e aí, ó,
Com a inflação que nós tivemos depois do aumento do salário mínimo concedido pelo Vargas, vai resultar também num déficit comercial. O governo diz, vamos reduzir as despesas públicas. Isso aqui é o DN, ó. Vamos aumentar tarifas públicas. Isso é o DN. Ixi, Maria. E aí um importante elemento que quem mais vai se beneficiar vai ser o Juscelino, a instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, permitia o ingresso de capital estrangeiro no Brasil, principalmente ingresso que vai resultar, notadamente, no investimento da indústria. Quem mais vai se beneficiar, Francisco Aires, vai ser o Juscelino. De boa, permissão de capital estrangeiro e internacional de indústrias no Brasil. E aí com ele, olha, vai reatar as importações, então você vai dizer que ele vai aproximar-se dos Estados Unidos. E uma curiosidade que a gente não encontra nos livros didáticos, mas ele permite a implantação do tupi no curso de letras português. É um valorizar a cultura tupiniquim, Pajeú. É um valorizar. Aí com ele, como previa a Constituição, isso é importante, ó, tanto a Constituição de 1891, a primeira da República, como a Constituição vigente, a de 46, previa, lá no Planalto Central, deveria ser instalada a nova capital federal. Então, eu já estou querendo que você veja que os estudos para a construção de Brasília começaram ainda na gestão do Café Filho. Foi enviada uma comissão à região do Goiás para fazer a delimitação geográfica, onde seria o DF, o novo DF dentro do estado do Goiás, massa. Tudo isso daí durante a gestão do Café Filho. Mas você vai ouvir falar pouco dessas medidas dele. Provavelmente o que você vai mais saber ser cobrado sobre o café, é como apelidavam ele, velho. Chega, gaguejavam quando iam falar o nome Café Filho. Não havia realização. Qual é a realização do Café Filho? Café. Ninguém sabia. Mas as eleições vão resultar numa manutenção do getulismo. Notadamente, eu lhe disse na semana passada que o único governador que foi visitar o Getúlio Vargas foi o Juscelino Kubitschek. E que foi ao velório do Vargas, foi o Juscelino Kubitschek. Eu lhe disse que aquilo dava ibope. Então, o Juscelino era PSD. Já havia sido governador do estado das Minas. Mas veja que é o PSD mais o PTB do Vargas. O vice do Juscelino Kubitschek vai ser um rapaz chamado João Belchior Goulart, o Jango. Então é aquele mesmo cara que propôs o aumento no salário mínimo? É ele mesmo, ele. Ah, papai. E eles se dizem herdeiros do getulismo. Como sempre, a UDN apostava num candidato militar. E agora era o general Juarez Távora. E esse Juarez Távora já tinha sido amigo do Vargas outrora, não já? Já. Lá na década de 30, ele era o vice-rei do Norte. Vice-rei do Norte era o apelido do Juarez Távora, um militar. E aí o Ademar de Barros que dizia, olha, se o Vargas estivesse vivo, eu seria o candidato dele. Ah, papai, nós fizemos um acordo em 50, que eu apoiei o Getúlio Vargas, deu maioria para ele em São Paulo, na condição de que ele me apoiaria agora para presidente da República. Era meio que verdade, viu? Tanto que o vice do Vargas foi uma indicação pessoal do Ademar de Barros, que era o Café Filho. E olha quem está de volta querendo chegar ao poder de forma na legalidade. O Plínio Salgado. Então, aquele mesmo cara do integralismo, é aquele mesmo. Eu vou botar o símbolo do integralismo para ver se você lembra. Ó. A letra sigma. Lembra? A letra sigma. Lembrar que nós votávamos em separado para presidente e para vice. Foi eleito Juscelino Kubitschek presidente
e foi eleito o João Goulart, o Jango, para vice-presidente. Tá aí, é como se a gente dissesse, o getulismo, o varguismo, estava vivinho da Silva. E essa dobradinha que você está vendo aqui, olha, essa dobradinha aqui, ó, PSD, PTB, meio que venceu em 45, 45 foi o presidente Dutra. O Dutra era do PSD, mas o Vargas, no sprint final, apoiou o Dutra. Ah, papai! Então você vai dizer que essa dobradinha PSD-PTB venceu em 45 e venceu em 50 também com o Vargas. Agora era o inverso, porque o Vargas era PTB, mas parte do PSD não apoiou o Cristiano Machado. Lembra disso na aula passada? Não apoiou o Cristiano Machado. Apoiou foi o Getúlio Vargas. Então, é a terceira eleição que essa dobradinha bem aí, olha, está vencendo as eleições presidenciais. De boa? Mostrar imagens da campanha. Deixa eu ver com quem estamos ao vivo. Bom dia para Canavieira. Eliseu Martins, Esperantina, Francisco Aires 1, 2. Alô, Pageu 3, Santa Luz 1, São João da Varjota. Bom dia aos nossos queridos alunos, aos nossos colegas professores mediadores, aos diretores das escolas que têm permitido entrar o canal Educação, garantir educação também aí, às vezes na ausência também de colegas professores. Olha o Plínio Salgado, o Ademar de Barros, o Juscelino e o Juarez Távora. Nessa capa da revista Manchete, você está vendo aí, galerinha, os 4 candidatos nas eleições de 55. Eleições de 55, de boa? Olha o Plínio Salgado, veja que o Plínio Salgado ainda continua com aquele discurso anticomunista. Olha o discurso anticomunista nesse cartaz, ó. Este é o homem. Olha a mão verde. Lembra que eles eram chamados de galinhas verdes por causa do uniforme verde? Olha a mão verde segurando uma mão vermelha. A mão vermelha está para atingir um índio representando o Brasil. E para isso não ocorrer, vote em Plínio Salgado. Ele era um fascista, né? Integralista. Vou passar? Tá aí. Por que devemos votar em Ademar? Se o Getúlio fosse vivo, ele seria o meu padrinho dessa minha candidatura. Em 50, eu garanti a vitória de Vargas com mais de 1 milhão de votos do nosso Partido Social Progressista. O Ademar de Barros era um político paulista muito populista. Era famoso por 2 jargão que vieram dele. São Paulo não pode parar. É dele essa frase. Eu vou lhe dizer outra frase dele. Rouba, mas faz. Ah, papai! Olha aí, 2 frases icônicas relacionadas ao Ademar de Barros. Já tinha sido interventor de São Paulo, nomeado pelo Getúlio nos anos 30, e agora ex-governador de São Paulo também, na campanha presidencial. Aí o Juarez Távora, já lembrar que o Juarez tinha participado da Coluna Prestes com o Luiz Carlos Prestes, tinha sido um dos comandantes da Revolução de 30, que tinha levado Vargas ao poder, e era o grande articulador político do Getúlio Vargas no início dos anos 30. Belezinha? No início dos anos 30. E aí, a dupla JJ, Juscelino e Jango, JJ, unidos pelos ideais de Getúlio Vargas. Está aí, claro, o Juscelino e o Jango vão buscar associar a imagem deles à figura do Getúlio, que havia cometido suicídio no ano anterior. Belezinha? Quem vencer as eleições? O Juscelino. Mais uma vez, a UDN não vai aceitar o resultado. Lembre que a UDN, galerinha, lembre-se que a UDN dizia que para o presidente assumir, ele tinha que ter 50% dos votos mais um. Na atualidade, se um candidato tiver 50% dos votos mais um, numa maioria absoluta, não é necessário um segundo turno.
Haja visto que a maioria absoluta dos eleitores já decidiu por aquele que deve ser o candidato a assumir a presidência, o governo ou a prefeitura. E aí eu estou colocando, o JK não teve 50% mais um, mas a Constituição dizia de uma maioria simples. E o grande diferencial, talvez, nessa eleição, tenha sido o Ademar de Barros. Olha, teve uma votação estrondosa. E parte da votação dele foi literalmente eleitorado que veio da UDN. De boa. Tá aí, o Juscelino ganhou, mas quase não saboreou. Ah, papai, nós temos muito disso no país, viu? O cara ganhar as eleições e, às vezes, os derrotados não quererem aceitar o resultado e quererem planejar um golpe. Notadamente, nós já tínhamos tido isso em 30, que o Vargas perdeu as eleições para o Júlio Prestes e o galerinha do Vargas disse, vamos tomar o poder pelas armas, velho. E vai ser muito parecido aqui, ó. Vai haver uma tentativa de golpe? Vai, ó. A vitória foi do Juscelino e do Jango. Mas o Lacerda, aquele mesmo cara do atentado do jornal Tribuna da Imprensa, crítico do Vargas, fez publicar uma carta. Na realidade, hoje a gente sabe que é uma fake news. Mas teve fake news na nossa história, viu? Em campanha vale quase tudo, né? Infelizmente, medidas às vezes sorrateiras, rasteiras, né? E a carta Brandi, que hoje se sabe que é uma fake news, e na época também se sabia, o Lacerda disse, não, eu só recebi no meu jornal e mandei publicar. O bicho era ninja, viu? Dizia que havia um acordo em Juan Domingo Perón, argentino, presidente argentino, com o João Goulart, para dar um golpe e montar uma república sindicalista no Brasil. Eles acabaram de vencer as eleições, velho. Eita, rapaz. A UDN, a Escola Superior de Guerra, e uma parte dos militares, veja o que eu falei, uma parte dos militares. Porque na tentativa de golpe em 55, ficou patente que as Forças Armadas ainda não estavam unidas em uníssono para tomar o poder. Ainda havia uma divisão dela, ainda havia um grupo legalista. Legalista quer dizer em defesa da legalidade. O general Jurandir Bizarria Mamed proferiu uma bizarrice contra a posse dos vencedores e disse que as Forças Armadas deveriam atuar. Olha o que o cara, um general do Exército, veio em público dizer uma bizarrice. O nome dele era Jurandir Bizarria Mamed, uma bizarrice. E ele disse que as Forças Armadas deveriam atuar para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Eita! Olha, o ministro da Guerra era o Henrique Teixeira Lott. Só que o Lott era vamos dizer assim, era um legalista. Era um militar defensor da legalidade das eleições. E ele era ministro da Guerra. Então ele foi até o presidente Café Filho e disse, presidente, o senhor tem que punir o general Bizarria Mamed. Não pode um general do Exército Brasileiro via público exigir um golpe. Ele está sendo contrário à legalidade constitucional, à democracia, ao resultado das eleições. Então eu estou pedindo ao senhor a permissão para eu punir o general Bizarria Mamed. Ah, meu amigo, o Café Filho inventou logo uma doença. Ele realmente tinha problema cardíaco. Mas inventou uma doença e se afastou. Mas ele já era o vice. E você sabe que não existe o vice do vice. Porque quando o vice se afasta, quem deve assumir é o presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara era o Carlos Luiz. E olha o que ocorreu. O Carlos Luiz era do mesmo partido do Juscelino Kubitschek, o PSD. Não pode, mas ele era do PSD ligado ao DN. E quando o Carlos Luiz, presidente da Câmara, assumiu, o presidente da República em exercício era o Café Filho. Era o vice do Vargas. Mas ele adoeceu, o Carlos Luiz assume.
e disse que não vai punir o general Bizarria Mamed. Aí o Lott disse, pois dessa forma a minha pasta de ministro da guerra fica sem sentido. Eu estou entregando aqui o comando da minha pasta ministerial. Ele entrega o comando da pasta ministerial ao presidente da República. Mas ele não sai, porque ele tem apoio de alguns militares que estão fiéis ao Lott, que estavam relacionados ao Lott, e não ao presidente da Câmara. Eita, pílula, você está vendo o que está se sucedendo, né? Você está vendo o que está se sucedendo? Oi, deu certo? Ao vivo. Ei, galerinha. O Carlos Luiz é o presidente. O Carlos Luiz é o presidente de 3 dias, viu? Assumiu no dia 8 e no dia 11 teve o movimento militar do dia 11 de novembro que vai derrubar o presidente da Câmara. Na verdade, como o Carlos Luiz era também, vamos dizer, um golpista, vou dizer de novo, o presidente da Câmara do PSD, ligado ao UDN, ele era também um golpista, ele estava na presidência da República, havia, portanto, uma tentativa de golpe, de impedir os militares impedirem a posse do Juscelino Kubitschek e do Jango. E aí eu imagino que o Juscelino e o Jango devia estar assim na espreita. Meu Deus do céu. Aí sabe o que foi que o Lott fez? E o Lott é o mesmo ministro da guerra que acabou de pedir demissão, mas ele pediu demissão só entregando a carta de demissão ao presidente em exercício. Mas não perdeu o controle das tropas. E ele fez, sabe o quê? Fechou o Congresso Nacional, as agências de Correios no Rio, os aeroportos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Fechou o Palácio do Catete. Eita! Fechou o Porto do Rio de Janeiro. As tropas fiéis ao Lott foram para as ruas. O homem botou os tanques de guerra na rua para garantir o resultado das eleições. Como pode? Pode, galerinha. De novo, o Henrique Teixeira Lott colocou os tanques de guerra na rua para garantir o resultado das eleições. Fato único na nossa história. Aí o Carlos Luiz, sem apoio do Lott, desses militares no meio da rua, fugiu para São Paulo com o Lacerda. Tio Lacerda é aquele golpista? É ele mesmo. Tio, eles foram para São Paulo por quê? Porque quem governava São Paulo era o Jânio Quadros. E eles imaginavam que o Jânio Quadros, governador de São Paulo, fosse apoiar esse movimento. Rapaz, sabe o que foi que o Lott fez? Antes de o navio que levava os golpistas chegar a São Paulo, a Santos, o Lott mandou fechar o Porto de Santos. Eita, pílula! De novo, o Henrique Teixeira Lott mandou fechar o Porto de Santos. As tropas do Exército, aliadas, ligadas ao Lott, fecharam o Porto de Santos. Então, sem o apoio em São Paulo, porque o Jânio Quadros retirou o apoio aos golpistas, sem apoio de parte considerável das Forças Armadas. Derrotado, o Carlos Luiz voltou com o rabinho entre as pernas para o Rio de Janeiro. Sabe quem foi que saiu neste instante do hospital bonzinho, disse, eu já estou bom, posso assumir a presidência? Foi o Café Filho. Só que o Café Filho saiu do hospital e quis reassumir, e o Lott disse, você não vai assumir não, você é um golpista. Eita, pílula, de novo, você não vai assumir, você é um golpista, você vai ficar preso aqui, dentro de um apartamento incomunicável até a posse do novo presidente da República. E quem vai assumir é o presidente do Senado, Nereu Ramos. Rapaz, tudo isso em 3 dias, galerinha. Olha o bafo. Lá no interior a gente chama de ribuliço, tia. Pense no ribuliço que foi, velho. O Nereu Ramos, do Senado,
foi colocado pelo Henrique Teixeira Lott para ser o novo presidente da República, até a posse do Juscelino Kubitschek. Pense num bafafá que foi, viu, galerinha? Respeite bafafá. Ei, o mais bacana foi, sabe o quê? O Café Filho, de repente, saiu do hospital e disse, eu quero assumir. Não, você não vai assumir não, você é um golpista. Você vai ficar incomunicável dentro de um apartamento. Até a posse do Juscelino e do Jango, o senhor vai ficar incomunicável. Eita peleja. Olha imagens da época. Olha o Lacerda no navio de guerra Tamandaré com o Carlos Luiz. Aqui são alguns militares que estão saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo para ver se tinha apoio em São Paulo do Jânio Quadros, notadamente para poder impedir a posse do Juscelino Kubitschek. De boa, na Lagoa, não? E olha as tropas nas ruas, olha. Olha as tropas nas ruas. Eu estou lhe dizendo que o Lott colocou no dia 11 de novembro. Ei, tio, eu peguei uma questão e chamou de contragolpe. É vero. Ou de golpe revolucionário. É vero. Ou contra-revolucionário. É vero. Tá aí os soldados do Exército na entrada do Porto de Santos. Nessas duas fotografias mostrando que as tropas do Exército foram colocadas nas ruas para garantir a legalidade constitucional. Só assim esse cara aí vai assumir, ó. Esse cara é o presidente sorridente. O nome dele? Juscelino Kubitschek de Oliveira. E aí a famosa era JK vai iniciar, finalmente, né? Em 31 de janeiro do ano de 56, assumir a presidência o Juscelino Kubitschek. Bacana? O homem da Brasília. O homem da Brasília. Daí a posse do JK, nosso querido presidente Juscelino. Eu não canso de dizer que eu gosto muito do Juscelino. Muito. Mas eu gosto mais da esposa do Juscelino. É mesmo, é. A esposa do Juscelino chamava Sara Kubitschek de Oliveira. Ih, rapaz! Lá em Brasília tem o famoso hospital Sara Kubitschek. É, Sara Kubitschek de Oliveira. Lá em Brasília tem um hospital Sara Kubitschek. Tá aí o Juscelino e o Jango, presidente e vice. Mas o que você mais vai ser cobrado do Juscelino vai ser o chamado plano de metas. Plano de metas, que tinham metas a serem atingidas, São João da Varjota. E a construção da nova CAP, a nova capital. No dia do trabalho, que é o dia 1º de maio, o Juscelino deu uma volta em carro aberto no estádio do São Januário. Quem é que fazia isso outrora? Quem é que fazia isso? O Juscelino está repetindo um gesto que foi iniciado por qual presidente, galerinha? O Juscelino está repetindo um gesto que foi iniciado por qual presidente, Pajeú? Quem foi que fez essa imagem primeiro aí, ó? Lembra que é dia do trabalhador, dia 1º de maio. Quem é que inaugurou esse contato direto do presidente com as massas? Alô, Santa Luz. Alô, Francisco Aires. Alô, Francisco Aires. Alô, Eliseu Martins, Canavieiras. Quem inaugurou esse gesto aí, ó? Procure imagens depois. Vamos lá para o governo Juscelino? Vamos lá para o governo dele? O nosso presidente Bossa Nova. Bossa Nova mesmo é ser presidente dessa terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser lindo, risonho, original. Muito bem, meu amigo Felipe. Quem inaugurou esse gesto foi o Getúlio Vargas, no Dia do Trabalhador, passeio em carro aberto, contato com as massas, discursos sobre os direitos dos trabalhadores. Quem inaugurou foi o Vargas. E eu estou lhe dizendo que o Juscelino está fazendo um repeteco aí, olha. O Juscelino está fazendo um repeteco, né? Durante a campanha, o Juscelino prometeu que o programa dele seria chamado Nacional Desenvolvimentismo. Tio, é o famoso 50 anos em 5? É ele mesmo. É o famoso 50 anos em 5. O nacionalismo o Estado vai potencializar, desenvolver e industrializar o Brasil. Tio, o Vargas já tinha começado isso.
O Vargas deixou o país andando na indústria a 30 por hora. O Juscelino vai entregar 100 por hora. Ele vai acelerar o processo de industrialização. Mais uma vez, o Vargas pegou o crescimento industrial e entregou a 30 quilômetros por hora. E o Juscelino vai botar 100 quilômetros por hora. E se fosse na música do Roberto Carlos, nas estradas de Santo, 200 por hora. O desenvolvimentismo vai ser uma política econômica implantada pelo Estado brasileiro de desenvolver a indústria tupiniquim, de fomentar a indústria made in Brasil, que você vai ver que não vai ser só nossa. Então a ideia é o crescimento da produção industrial, da infraestrutura e principalmente do consumo. Consumo de bens duráveis. Agora vão ser fabricados made in Brasil. Geladeira, automóvel, televisão, ventilador, ferro de passar. Vai ter um aumento do consumo, galerinha, do consumo. E para esse desenvolvimento, a política econômica estava sustentada num tripé, ó. Num tripé, ó. O investimento do governo, a entrada de dinheiro vindo lá de fora, tanto o governo pegando dinheiro emprestado, empréstimos, quanto a entrada de empresas estrangeiras. Então tá aí, ó, investimentos do governo, tenho que lembrar disso. Capitais internacionais, dinheiro vindo lá de fora, tanto o governo pegando dinheiro emprestado, quanto a entrada de multinacionais, você vai ver já já. E ele não esquece da burguesia nacional, a participação também da burguesia tupiniquim, principalmente no setor de infraestrutura, estradas, rodovias, pontes, Brasília. Tudo aí vai ter a participação de empresas brasileiras, perfeito? O plano de metas do Juscelino Kubitschek tinha 31 metas a serem atingidas. Você vai ver que algumas foram superadas. Respeite plano com metas do JK, sob o comando do Estado. O Estado vai ser o grande, vamos dizer assim, motor para poder potencializar esse crescimento, esse desenvolvimento. Então já vou lhe dizer que no setor de energia é o Estado. Usinas hidrelétricas, o Estado. No setor de transportes é o Estado e a iniciativa privada, externa. O governo vai construir pontes, rodovias, mas vai se instalar a indústria automobilística e a famosa indústria de base, que já era uma prerrogativa do Getúlio Vargas. Ferro, aço, petróleo, massa, não é não? Com ideia na educação, na produção de alimentos, e a meta síntese, a meta última, era Brasília, velho. Era a cereja no bolo, era Brasília. Então, tio, quer dizer que Brasília já estava como uma das metas do governo do Juscelino Kubitschek a ser construída? Sim, é vero, sim. Meu rei, deixa um minuto aí na tela, por favor. Ok, galerinha, ok.
Alô, você de Pajeú, do Piauí, terra boa. Esse período é para ter caju lá em Pajeú, viu? Alô, Francisco Aires, Canavieiras, Esperantina, nossos polos aos vivos, né? Olha, na realidade a ideia do Juscelino, ela estava ambientada nessa teoria que vinha dos Estados Unidos, que vinha da ONU, que nós temos os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Era o primeiro mundo e era o terceiro mundo. Lembra dessa teoria? Era o primeiro mundo e o terceiro mundo. Tio, e o segundo mundo? O segundo mundo eram os países soviéticos, né? Eram os países comunistas, melhor dizendo. Os desenvolvidos eram, que já tinham uma sociedade urbana, e a do Brasil estava se urbanizando, de uma economia industrial e que não dependia dos produtos manufaturados de fora. Isso era o exemplo de um país desenvolvido. Os subdesenvolvidos eram uma sociedade ainda predominantemente rural, de economia primária. O Brasil ainda era o café, que tinha uma grande dependência do mercado externo, tanto para vender os seus produtos primários, quanto para importar os manufaturados. De boa? E a ideia do JK é transformar o Brasil disso nisso. Repetindo, a ideia do Juscelino é transformar o Brasil de um país em um país desenvolvido. Para a região Nordeste, por exemplo, numa tentativa de diminuir as disparidades, haja vista que a indústria que está se instalando no país, Eliseu Martins, vai se instalar em São Paulo, no Rio, em Minas. E para tentar minimizar essas disparidades, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e depois a SUDAM, né, de Desenvolvimento da Amazônia. Tá aí, olha. Quais as estratégias do Juscelino? Tem capital vindo lá de fora, tem capital do Estado e tem a burguesia nacional. Esse tripé aí que vai fazer com que o Brasil acelere o processo de industrialização. Então, vou fazer por parte, ó. Desde a instrução 113, que eu lhe disse agora há pouco, do governo do Café Filho, que facilitava a importação principalmente de maquinário e a entrada de capital internacional. Então, nesse cenário, o Juscelino atraiu vamos dizer, entrada de multinacionais. Elas passariam a dominar o cenário brasileiro, vamos dizer que elas dominam até a atualidade, no setor de eletros, no setor de automóveis e no setor da química. A Rext, a Bayer, elas estão entrando no Brasil aí, ó. Aí daqui a pouco, no setor de automóveis, a presença de empresas estrangeiras, a Ford, a Volkswagen, a Gillette, a General Electric, E o governo pegou dinheiro emprestado, ó. O governo pegou dinheiro emprestado. Vou botar aqui, ó. Empréstimos. E o empréstimo vai resultar na dívida eterna. Tio, não é externa? Mas se tornou eterna. Tio, mas não é externa. Eu vou botar um xizinho para dizer que eu não falei que é externa, viu? Então, o dinheiro que o governo vai pegar nesse cenário aí, o Juscelino conseguiu capitalizar recursos no FMI, no BIRD, vão liberar recursos para o governo. Então, vinha real lá de fora, e é com esse real que o governo está fazendo, ó, investimento no setor de transportes, principalmente rodovias, principalmente rodoviário, ó, ferrovia, pontes, na indústria pesada, que é ferro e aço, e na produção de energia. Então, com o Juscelino vão ser inauguradas 2 novas usinas hidrelétricas. Não dá para ter indústria se não tiver fonte energética. E a fonte energética vai ser made in Brasil, Furnas. Aí você já sabe, que você estuda na geografia também, a nossa opção pela produção de energia feita nas usinas hidrelétricas, né? A gente tem essa grande matriz, aproveitando o potencial da quantidade de rios, infelizmente provocam danos ambientais,
mas desde a década de 40 tem se adotado essa forma de ampliar a fonte energética do país, construindo usinas hidrelétricas. Está aí Furnas e Três Marias, no Rio São Francisco e em Minas, a terra do presidente, mas principalmente bem pertinho, galerinha, bem pertinho do sul de São Paulo, né, que era o principal centro industrial. E mais uma vez, o Juscelino não vira as costas para a burguesia nacional. O setor do comércio, setor de serviços, a indústria, a construção civil, a construção de rodovias são empresas brasileiras. Na realidade, a partir do Juscelino começam as grandes empreiteiras a ganhar volume no país. As grandes empreiteiras começam a realizar grandes obras no Brasil para o governo, e o governo é o principal, vamos dizer, pagador delas, e ele é de capital nacional. Perfeito? Faça o print disso daí, galerinha, per favore, em italiano. R$ 1 na tela, meu rei. Ok, galerinha. Ok. Beleza, beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu passar imagens. Olha aí o Juscelino na inauguração da usina de Furnas, uma usina hidrelétrica importante. Olha aí a Força Aérea Brasileira, importante. O governo brasileiro passou a produzir aviões desde a era Vargas, bacaninha, passou a produzir aviões. E aí, para você ver alguns dos resultados, eu sei que nem tudo foi 1000% maravilha, mas olha, o país vivia um clima assim, de euforia como a gente não tinha visto até então. Um crescimento econômico de 7% ao ano, tem autor que bota 9% em alguns anos, bacaninha. Se você for pegar isoladamente só o setor industrial, o plano atingiu quase 80% das metas. Então, a indústria aumentou. No Piauiês, a indústria quase que duplica a sua capacidade industrial em 5 anos. Quase que duplica a capacidade industrial. Se for pegar o setor de transportes, estradas e automóveis, o crescimento é de 600% em 5 anos. Meu amigo. Tio, aí foi parecido um pouquinho com o presidente Washington Luiz. Governar é abrir estradas. Com o Juscelino, governar é abrir rodovias e construir pontes. Eita, meu amigo. Mas também uma presença maior, tanto das multinacionais, Ford, General Motors, olha o nome de algumas aqui, ó. Olha o nome de algumas, olha. E do capital internacional. Então, meio que aqui com o Juscelino está se internacionalizando a economia tupiniquim. Porque passaria a ter uma presença maior de capital externo aqui dentro do Brasil. E vai potencializar a economia, o desenvolvimento econômico. Não tem como, galerinha. Principalmente, nós vamos nos transformar numa consumolândia para a classe média, viu? Consumolândia. Para a classe média, ó. Que basicamente vai ser o consumo de produtos industriais made in Brasil.
De novo, made in Brasil. Já visto que eles estão sendo fabricados aqui no Brasil. Mesmo que fosse de empresas estrangeiras, parte delas, mas agora, por exemplo, para fabricar automóveis, o governo exigia que 90% da matéria-prima, das máquinas, das peças, fossem fabricação brasileira. Ah, meu parente! Então, uma indústria automobilística, por exemplo, uma Ford, uma Volkswagen, não é só a fábrica, porque tem aqueles que fornecem os pregos, os parafusos, os pneus, o vidro, os tecidos. É uma indústria muito complexa. E eu estou lhe dizendo que agora o governo estabelecia que dessa indústria que estava se instalando no país, 90% da matéria-prima e das peças tinham que ser made in Brasil. Aí você tem a TV, fabricação de TV, rádios, geladeira, fogão, ferro de passar. Olha a quantidade, mas principalmente, para ainda alguns dos brasileiros, parte dessa realidade que você está vendo aí ainda não se faz presente nos anos 2020. Então, naquela época, era um consumo principalmente para a classe média ou a classe alta. Notadamente, ainda hoje, nós temos muitos brasileiros que não têm geladeira, que o fogão ainda é a lenha, que ainda não tem ferro de passar, que ainda não tem energia elétrica. Infelizmente, ainda tem poucos. Mas eu estou lhe dizendo que, para aquele momento, foi muito salutar. Parece que o Brasil estava agora engrenado com a Revolução Industrial, com as transformações que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos, e o Brasil agora estava na nossa vez. Ah, papai! O presidente buscava criar, de forma muito otimista, essa imagem de um Brasil vencedor. Agora é a vez do Brasil. Aí no setor de transporte, olha, a abertura de estradas vai substituir as ferrovias. Então vou dar um exemplo prático aqui nosso. Vou dar um exemplo prático, tia. Nosso. Beleza. Aí eu coloquei dois pingos, de boa. Eu vou botar aqui, ó. Peguei o trem em Teresina, pra São Luís do Maranhão. Atravessei o Parnaíba. Ai, ai, que dor no coração. O trem à noite, naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha, soltando brasa. Tanto chega com macra. Bom dia, Caxias, terra morena de Gonçalves Dias. Papai. Eita, rapaz. Já tinha uma linha férrea ligando Teresina a São Luís, Teresina a Parnaíba, Luiz Correia, e Teresina que vai para o Ceará e para o Pernambuco. E eu estou lhe dizendo que havia um projeto de construir uma linha férrea azulzinha, olha, ligando Teresina a Petrolina. Olha aí, ó, esse azulzinho que eu coloquei aí, galerinha. Esse azulzinho que eu coloquei aí por último, ó. Teresina a Petrolina, ou seja, todos os sertões ficaram interligados. O Juscelino disse, não, porra de ferrovia, vamos construir uma estrada, rapaz, é uma estrada, né? E hoje não é uma ferrovia, é a estrada que passa por Picos, não sei se é 316, passa por Picos, por Paulistana, Patos, Jacobina, que vai para Petrolina. Mas o projeto original era uma ferrovia, interligando todos os sertões. Mas vai ser construída uma rodovia, perfeitinho? Então, estou dizendo para você que o transporte rodoviário ganhou um impulso. E aí passou a haver um sinônimo de que automóveis, caminhões e ônibus eram sinônimo de desenvolvimento. Você sabe que o Brasil, você estuda geralmente também na geografia, um país continental era para ter uma malha ferroviária muito maior, muito mais dilatada, e também a hidroviária. E, infelizmente, tanto o setor ferroviário quanto o hidroviário ficaram assim em segundo plano, ficaram em stand-by,
Porque a ideia é governar e abrir estradas. E aí, por acaso, por exemplo, a Goodyear e a Pirelli, que estão se estabelecendo no Brasil nessa época, elas meio que faziam um lobby ao governo para que as estradas fossem asfaltadas. Por quê? Porque é asfalto que come pneu. Asfalto que come pneu. Então tá aí a fabricação, os fabricantes de pneus, de vidros, de tintas, de parafusos, de plásticos. A indústria ganha um know-how aqui no país. De boa? Meu rei, deixa R$1 aí na tela para a galerinha fazer o print, por favor. E a cores, galerinha, aos vivos. Beleza, vou passar o slide, viu? Vou passar o slide. Tá aí a Consumolândia, adoro esse nome, viu? É como às vezes alguns historiadores se referem ao governo do Juscelino e a posteriori também, viu? Veja que isso não é para todos, viu? O Brasil vai se transformar num paraíso do consumo, que vai resultar nas transformações também, galerinha. Não tem como, ó. Geladeira, televisão, rádio, toca-discos. Morar em apartamento, as cidades começam a crescer, o êxodo rural é crescente, apartamento, enceradeira, aspirador de pó, ar-condicionado, muitos brinquedos de plástico, só que agora made in Brasil, viu? Made in Brasil. E claro, automóveis, viagens, avião. Notadamente, as cidades começam a ganhar um impulso, começam a acelerar o processo de urbanização, que daqui 10 anos a população brasileira vai ser predominantemente urbana. E de lá para cá a população vive mais nas cidades do que no campo, né? Notadamente, nós vamos ter muita propaganda. A propaganda buscava mostrar aquele modo de vida americano, o cinema, as películas hollywoodianas, a TV, o rádio, mostrando como era o estilo de vida dos Estados Unidos. A gente vai querer muitos a copiar. Se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, lembra da frase? E o êxodo rural. Milhares de nordestinos, por exemplo, agora estão indo para o Sudeste à procura de emprego, de uma oportunidade, ou então para Brasília, com a construção da nova CAP. A construção civil vai absorver parte considerável desses trabalhadores que saem do Norte e Nordeste e estão indo para o Sudeste ou Centro-Oeste. Então, o processo de urbanização resulta em especulação imobiliária. Tio, o que é isso? O preço dos imóveis no centro são caros. Morar em casa é difícil. Então, começa a surgir a indústria e a cultura de morar em apertamento. Na época era apartamento, hoje é apertamento. E o consumismo de uma vida mais prática, dos enlatados e etc., que você passa a ter aí nessa classe média, vivendo as delícias dos supermercados. Meu rei, nós vamos parar agora, né, para aquele intervalozinho, 20 minutos, tia? 20 minutinhos. Nós vamos voltar ainda nesse slide, ó. Pode colocar esse slide aí para o nosso retorno, quando a gente voltar daqueles 20 minutinhos, que é o café com bolacha, aqui do canal Educação. Deixa eu ver Esperantina, Francisco Aires,
Pajeú, Santa Luz, São João da Varjota, Canavieira, Eliseu Martins. A gente volta já já.